Meu Pai, pela vida de cada um aqui presente. Se estamos aqui foi porque o Senhor nos trouxe, meu Pai. Te louvo por cada um de nós, porque o Senhor nos trouxe em segurança. Te agradeço por esse momento de louvor, que possa subir como cheiro suave, meu Pai, as tuas narinas. Eu quero colocar nossos corações aqui diante de Ti. Que a Tua palavra possa ministrar aos nossos corações, meu Pai. Faça-nos sensíveis à Tua voz. Vem com a gente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então tá bem. Vamos lá, abra em Juízes 4. A gente vai ler. A gente vai passar pelo capítulo quase todo, eventualmente, ou em partes dele. Mas vamos lá, a gente vai ler do verso 1 ao 7. Juízes 4, de 1 ao 7. Todo mundo achou? Achou disso? Amém. Ela achou de misericórdia. Legal. Vamos ler então? Ih, rapaz. Assim, Juízes 4, logo depois do Juízes 3, um pouquinho antes de Juízes 5. Amém? Vamos lá. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que governava em Azor. O comandante do seu exército era Sísera, que morava em Azrozete-Agoim. Belo nome. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro. Durante 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, esposa de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel vinham até ali para apresentar as suas questões. E Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali. E lhe disse: O Senhor, Deus de Israel, deu a seguinte ordem: Vá, reúna os seus homens no monte Tabor, escolhendo 10.000 dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Eu farei com que Sísera, comandante do exército de Jabim, se dirija até você junto ao ribeiro de Quizon, com seus carros de guerra e suas tropas, e eu o entregarei nas suas mãos. Legal. Só nome bonito. Nomeei essa pregação como a honra da batalha. Contexto, então. Onde é que a gente está aqui nesse ambiente, nessa história? O livro de Juízes vem depois de Josué, no caso, né? Que vem logo depois do Pentateuco. Ele acompanha o povo que tinha... o livro de Josué acompanha o povo que tinha saído do Egito, que estava andando pelo deserto na conquista da Terra Prometida. Essencialmente, o livro de Josué conta essa história. No deserto, Moisés e Arão estavam guiando o povo. Quando Moisés morre, eles entram na Terra Prometida, Josué passa a comandar. Moisés treinou Josué. Desde o comecinho, quando eles estão lá em Êxodo, no começo, fala que Josué era o servidor de Moisés. Tipo assim, Moisés ia para a direita, Josué ia também, subiu o monte, Josué ficava lá na beira do pé do monte, esperando assim, a coisa acontecer. Josué estava sempre com Moisés aprendendo. Ele foi treinado realmente. E quando ele assumiu a posição de liderança, ele foi um bom líder. O povo, assim, teve seus acontecimentos ao longo do caminho, mas Josué foi um bom líder. Ele cumpriu a missão ao qual foi dada para ele. E ele conquistou a Terra Prometida, ou grande parte dela. E no final do livro de Josué, a gente vê uma das declarações mais belas da Bíblia. Em Josué 24:15, não precisa abrir não. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais.
se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué foi treinado, ele foi ensinado, acompanhado. E ele estava acompanhando os filhos dele, mas o povo tinha que fazer uma escolha. Eles estavam diante de uma escolha. Assim, vocês vão escolher quem? Deus ou os outros? E o povo respondeu, no versos 24 e 25. Disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, obedeceremos a sua voz. E assim, naquele dia, Josué fez aliança com o povo e pôs por estatuto e direito. O povo falou: a gente vai servir a Deus, em nome de Jesus. Só que as coisas não permaneceram assim. Josué morre, as pessoas que viram toda aquela obra morrem, e eles estavam na terra prometida. E aí a gente entra propriamente no Juízes. Juízes, assim, Moisés preparou Josué, porque tinha uma missão a ser cumprida. Só que Josué não preparou ninguém. Josué não é mostrado em nenhum momento falando assim: ó, você vai ser, você fulano, vai ser a pessoa que vai me suceder. Até porque, assim, em tese ele cumpriu a missão dele, né? Ele deixou o povo na terra prometida. Mas ele não treinou ninguém para exercer nenhum tipo de liderança. E acabou que em Juízes as pessoas se desviam. Elas não permanecem no caminho e não têm liderança. Em tese, Deus deveria estar conduzindo o povo, e Deus conduziria se eles pedissem direção. Só que o povo não deu ouvidos a isso. Lá em Juízes 2, a gente vê logo de cara, assim, verso 11: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, serviram os Baalins, deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que o tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, provocaram o Senhor a ira. E aí Juízes é o mesmo ciclo toda vez, é inacreditável. O povo está lá e fala assim: nós serviremos a Deus. Aí eles param de servir. Aí Deus entrega eles na mão de um inimigo. Aí eles falam assim: nós pecamos, queremos nos arrepender. Aí Deus manda um juiz que iria colocar as coisas em ordem. Isso acontece toda hora. Só que até aqui nesse ponto de Juízes 4, a gente já tinha passado por 3 pontos de servidão. Primeiro 8 anos, depois 18, e agora, como a gente leu aqui no início do capítulo, 20 anos. 20 anos em um ambiente de crise, com pouca figura de liderança, em que cada um fazia o que era bem ou de interesse aos próprios olhos. A gente tem uma crise estrutural no povo de Deus. E aí, em meio a essa crise estrutural, Deus levanta pessoas. Em meio a essa crise, a gente vê aqui no capítulo 4, Débora e Baraque. Esse Baraque. E... Oi? Não, é o Obama. Débora se assentava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel. E ela é uma mulher interessante, né? Um tanto quanto curiosa. E ela soa como se ela apresentasse um pouquinho mais dessa crise. Até aqui, ao longo da história, a gente não vê nenhuma figura de liderança feminina. Pelo menos eu não me lembro de ver nenhuma figura de liderança feminina na Bíblia. Assim, a gente vê mulheres notórias, assim, a gente tem Sara, a gente tem Rebeca, as esposas dos patriarcas, a gente tem, sabe, Miriam, que era profetisa. Existem mulheres que têm destaque na Bíblia até esse ponto, só que não tem nenhuma mulher que exerce liderança propriamente. E Débora aqui é apresentada como juíza. Então, as pessoas iam até ela para falar assim: tô com um problema com esse cara aqui, resolve meu problema. O que é o juízo? É como Moisés, né? Moisés estava lá na porta da tenda e fala que as pessoas vinham consultar a Deus, consultar por ele a Deus, por assim dizer, né? A ideia é a mesma. Débora é uma figura de liderança aqui. E aí, pergunto, quem que é o marido de Débora? Sem olhar para a Bíblia agora. Você lembra quem é o marido de Débora? Quem é o marido de Débora? Sabe quem é o marido de Débora? Tu sabe? Não, sabe? Pois é, eu também não. Exato.
Você falou assim, olhar na Bíblia, eu achei que tava... Não, tá, mas tá no versículo. É tudo nome difícil. Então. Lapidote é o nome do cara. Ah. Olha que nome bonito. Você não vai. Assim, olha só que loucura, né? Débora, nessa história, é a juíza. Ela é a figura de liderança. Assim, quem é o marido de Débora? Eu sei lá. Acho que ninguém sabe. Não se tem notícia desse cara. Eu não lembro de ler ele em nenhuma parte da Bíblia. E mesmo nessa história aqui, onde a gente está tratando da esposa dele, ele não aparece. Ele simplesmente não aparece. Eu acho que isso reflete um pouco da crise moral e social que o povo já vivia. Não tem homem aqui nessa história, ou até então, né? A grande verdade é que tem uma crise, assim, onde estão os homens? Não sei. Débora se levanta como juíza em uma sociedade que falta homem. Assim, os homens de verdade, por assim dizer, é uma espécie rara aqui em Juízes. Foram poucos homens que realmente foram líderes, que foram fiéis a Deus desde o começo ao fim. Pouquíssimos. Mesmo entre os juízes, a gente tem Sansão, que debanda completamente. A gente tem Gideão, que começa bem e termina mal. Tem um monte de gente, mesmo entre os sacerdotes. O sacerdote Eli, os filhos do sacerdote Eli. Não tem homem. Nessa sociedade aqui não tem homem. Em meio a essa falta de homens que realmente serviam ao Senhor, Deus levanta uma mulher. Uma mulher que faz a diferença. Deus permanece operando apesar dos cenários, seja favorável ou não. E sim, Deus realmente falava por meio de Débora. Olha só, lá no versos 6 e 7. E mandou chamar a Baraque, filho de Abinoam. Disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai, atrai gente para o monte Tabor. Toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei para ti o ribeiro de Quizon, ou para o ribeiro de Quizon. Císara, capitão do exército, seus carros são multidão, darei na tua mão. É curioso porque Naftali e Zebulon não eram das principais tribos de Israel. Uma das tribos mais fortes era Efraim, de onde Débora era. Mas Deus não chama os mais fortes. Deus não chama os mais ricos. Deus não chama Judá, Deus não chama Efraim, não chama nenhuma das maiores tribos. Chama Zebulon e Naftali, tipo assim, um punhadinho de gente ali do cantinho, que era completamente irrelevante. E em meio a essa falta de homens, Deus chama um homem específico, que é Baraque. Débora chama ele e fala assim: ó, Deus vai te dar vitória. Vai lá lutar. Só que Baraque não vai imediatamente. Que coisa, né? Então lhe disse Baraque, lá no verso 8: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E aí eu te pergunto, Vitinho, o que isso parece para você? Essa posição de Baraque aí. Isso te soa como o quê? Como, assim, mais um aí, ó, fraco? Ou não? O que você acha? Pode ser que não tenha atitude, tipo, é sozinho, ou pode ser que sozinho também não faz nada, né? O que você acha, Toliani? O que você acha de Baraque aqui, ó? Fala assim: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. O que você acha? Você tá lá vendo Débora chama Baraque, Baraque responde isso. Logo de cara. O que você diria? Tá falando isso pra Débora? É, pra Débora. Meu Deus. Se fores comigo, irei. Se não fores comigo. Fala assim, ó, se você vir comigo, Débora, eu vou. Se você não for, eu não vou, não. Medo. Medroso? O que você acha, Eu não cara? sei. Acho que medo. Pela frase, medo. Medo. Eu também achei insegurança. E tu, Galdino?
como você disse na parte que na época de Juízes, no tempo de Juízes, não tinha tantos homens assim com atitude que desde o começo serviam a Deus. Então talvez Baraque, né, ele não tinha certa confiança em Deus ainda, ele não tinha aquela certa determinação ainda como outras pessoas tinham, que eram poucas. Entendi. Gostaria de adicionar alguma coisa, Douglas ou Alicia? Alguma coisa diferente ou isso mesmo? Cara, eu não sei porquê, mas pra mim, só que tipo assim, ela não é a pessoa mais próxima de Deus que a gente tem aqui no momento. Cara, se ela não for com a gente, mano, não vai dar certo. Então, tipo, ela vai pela garantia. Isso, pela garantia. Pô, ela é próxima de Deus, então Deus vai estar com a gente. Vai que ela ouviu errado, né? Deus não vai matar a única pessoa. Interessante. Tá com Deus mesmo, então ela vem com a gente e vai. Eu sempre olhei pra postura de Baraque e falei assim, ih, cara, fraco sem talento. Sempre achei curioso, né? Só que, será mesmo que Baraque é só um cara medroso que não queria ir pra guerra? Ele precisava de uma mulher lá com ele? Será? Sabe? Assim, sabe? Segura minha mão aqui, por favor, que eu tô com um problema. Sabe quem mais fez uma coisa muito parecida com Baraque? Vamos lá em Êxodo. Êxodo 33. Você sabe onde é isso? Eu acho que tá depois de Mateus. Não, calma. Êxodo 33. Êxodo 33, versos 12 a 16. Êxodo 33, versos 12 ao 16. Alguém. Vamos lá, ó. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me fazes saber quem has de enviar comigo. Tu disseste, conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que eu ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então, Moisés, no caso, disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? Grifado, até grifado. Assim, acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados do teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Opa! Coisa parecida, né? Baraque fala com Débora de uma forma muito parecida com Moisés fala com Deus. E aí eu te coloco para pensar, Deus estava chamando Baraque para fazer o quê? Qual era o chamado de Baraque? O que você acha? O que Deus chamou Baraque para fazer? Sei que você leu. Não, o que você leu no começo do capítulo? O que a gente leu? Olha só isso aqui. O que era o chamado, né? Reúna seus homens, 10.000 homens, farei com que Císera, comandante do exército, se dirija a você no ribeiro de Quizon. Quem era Císera? Está aqui, ó. Ele era o comandante do exército de um rei que tinha 900 carros de ferro. Esse é o chamado de Baraque. Lá no verso 6 fala, ele tinha 900 carros de ferro, que por 20 anos oprimiu Israel. Ele não estava indo ali dar um passeio. Ele estava indo para uma guerra. E com desvantagem. Porque Israel não tinha cavalo de guerra. Israel não tinha carro para ir guerrear. Estava a pé. Deuteronômio 17:16 fala que o rei, caso Israel tivesse um rei, não poderia multiplicar para si cavalos,
para que a confiança dele não estivesse nos carros e cavaleiros. Ou seja, era basicamente, vocês não vão ter carro para guerrear. Vocês não têm nem cavalo para guerrear. Vocês estão a pé. E Deus está falando assim, tá vendo aquele exército ali? Que é uma multidão de gente, eles têm 900 carros de ferro. Vai lá a pé bater neles. Aí eu não sei, né? Assim, imagina, tem um carro de ferro com 2 cavalos vindo na sua direção. Normalmente, numa guerra, você seria atropelado, né? Assim, Deus está falando assim, então, vai lá. Humanamente falando, vai ali ser atropelado pelo tanque, que tá tudo bem. Vai lá morrer rapidinho, que eu estímulo. Então, foi assim, quase pedindo para ele, assim, vai lá ser atropelado. A tarefa de Baraque não é uma coisa simples, não. Nada simples. Eu acho que eu faria a mesma coisa que Baraque fez. Acho que Baraque teve fé da mesma forma que Moisés teve, falando e usando as mesmas palavras com a mesma intenção. Soa como a mesma posição de um coração parecido, ou pelo menos ele deve ter aprendido com os pais dele. Ele com certeza conhecia a história. Ele tinha plena noção do que ele tinha que enfrentar. Baraque sabia que ele não tinha, humanamente falando, a menor chance. Era uma missão grande demais para ele. Uma missão grande demais para qualquer um. Da mesma forma que Moisés sabia que conduzir aquele povo com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, era uma tarefa grande demais para ele. Grande demais para qualquer um. É um coração que teme, mas é um coração que escolhe obedecer, que escolhe ir para a guerra. E se Deus fosse com ele, ele não se importaria em enfrentar uma batalha que, humanamente falando, era derrota na certa, né? E Débora vai e responde, certamente irei contigo, lá no verso 9 de Juízes 4. Certamente irei contigo, porém não será tua a honra da jornada que empreenderes, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Que coisa, né? Aí fica o ponto. A glória da vitória não seria de Baraque, porque ele fez esse pedido. Isso soa como, poxa vida, né? O cara já está indo fazer uma coisa de louco, com 10 mil pessoas, enfrentar 900 carros. Ele vai lutar e a honra não vai ser dele. Será que compensa? O que você acha, Vitinho? Compensa. Não compensa? É louco. O que você acha, Alicia? Assim, ó, assim, pô, a glória da batalha não vai ser sua. Acha ruim, acha indiferente, mas faz. O que você acha, Galdino? É uma situação difícil. Né? Difícil, cara, difícil. É uma decisão difícil. Uma decisão difícil. Pois é, né? Aí eu te faço outra pergunta. Que diferença faz receber a glória da vitória? Porque, eu tenho outra pergunta. Por que Baraque seria vitorioso se ele fosse vitorioso? Se Baraque realmente tivesse alguma chance de vencer essa batalha, por que ele teria chance? Seria porque Baraque seria um grande guerreiro? Ele poderia ser o melhor guerreiro. Tem um carro de ferro vindo na frente dele, ele vai ser só atropelado e tá tudo bem. Ele não ia fazer nada. 900 carros contra 10 mil. Um carro passa se cada carro passar em cima de 10, acabou. É só ir para frente. Se Baraque vencesse, por que Baraque venceria? Porque o exército dele era ótimo. Ele tinha 10 mil soldados, não é nada. A glória seria de quem? Deus. Para início de conversa. A glória seria de Deus. Agora nunca seria de Baraque. Legitimamente falando, nunca. A vitória nunca ia depender dele. Nunca dependeu dele para início de conversa em momento nenhum. Que teve na Bíblia também. Exato. Assim, Baraque aqui não é nada além de um instrumento. Ele sabe disso.
ele está indo enfrentar um exército, fazer uma missão impossível aos olhos humanos. Se ele fosse vitorioso, como estava sendo prometido para ele, seria por causa de Deus, sem a menor dúvida. Que glória ele poderia querer para ele mesmo? Sendo que Deus não compartilha a glória dele com ninguém. A glória é de Deus. No final. E aí parece que muda, né? Fala assim, tá bom então. Agora vai ser de Deus mesmo. Sábio homem esse Baraque. Sábio homem. Mas importa a vitória, né? E lá no verso... Cadê? Não anotei qual era o verso. Está escrito assim ali na frente, ó. E o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. Sísera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete dos gentios. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada até não ficar um só. Quem é que derrotou os inimigos? Deus. O Senhor derrotou a Sísera. Como assim? Como é que pode esse exército de 10 mil ter derrotado 900 carros? E a resposta disso está lá em Juízes 5. Vai lá em Juízes 5. Juízes 5, no verso 4, diz assim: Ó Senhor, saindo tu de Seir, caminhando tu desde o campo de Edom, a terra estremeceu, até os céus gotejaram, as nuvens gotejaram águas. Os montes se derreteram diante do Senhor e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Olha lá no verso 21 e 22. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisaste, ó minha alma, à força. Então os cascos dos cavalos se despedaçaram pelo galopar dos seus valentes. Quem derrotou os inimigos? Deus. Choveu, e deve ter chovido demais. Choveu a ponto de os cascos dos cavalos se despedaçarem enquanto estavam galopando. Deus anulou o exército de Sísera com um soprar de ventos que trouxeram chuva. E Deus derrotou os inimigos. A guerra era dele. A vitória foi dele também. Deixa bem claro, né? Exato. A glória é dele também. Acho que Baraque entendeu que a vitória e a glória seriam de Deus muito antes dele chegar em Débora. E aí sim, a posição dele realmente soa como: se o Senhor não for comigo, não me manda sair daqui. Vem comigo. E aí ele fala: pô, se o Senhor vai, eu vou. Ele realmente vai fazer uma coisa que é impossível de fazer sozinho. Mas ele vai confiando. Legal, né? É uma posição de desprendimento e entrega. Em momento algum a gente vê relato de Baraque voltando atrás ou de questionando assim: como assim agora não vai ser minha? Como assim eu não vou ter os louros da vitória? Deus vai entregar isso para uma mulher. Em momento algum Baraque questiona nada. Ele só fala: vem comigo? Eu falo assim: vou, então eu vou. Acabou. Ele vai, faz o que tem que fazer. Ele não hesita, mesmo sabendo que a honra não seria dele. E mesmo soando como algo belo, é difícil. Quando Gideão consegue a vitória dele com 300 homens contra um exército de milhares, no outro dia o ego dele toma o coração dele. O que se sucede depois da guerra é um Gideão corrompido. Isso não acontece com Baraque. Baraque mata o ego dele por completo. Ele só se submete e faz. Sem questionar. Sem criar caminhos para ter glória para ele.
sem nada, ele só faz. De todos os muitos heróis da Bíblia, esse Baraque é um dos mais curiosos. Ele é um herói, um verdadeiro herói. Só que a história não termina aí. Sisera fugiu. Ele foi parar na casa de Jael, mulher de Heber. Lá no verso 19. Minto. Isso aí já no final. Mas, olha que curioso, né? Vai parar na casa de Jael. Olha só isso aqui. Sisera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Heber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Heber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Sisera. Ele disse: entre, meu senhor, entre na tenda, não tenha medo. Entrou na tenda de Jael e ela lhe pôs sobre ele uma coberta. Então Sisera disse: por favor, dê-me um pouco de água, porque estou com sede. Ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, depois o cobriu novamente. E aí eu te pergunto, cadê o marido dessa mulher? Assim, os dois maridos que aparecem na história, eles não existem. Parece que não existe. Não se tem notícia dos caras. O marido de Débora, a mulher dele, foi pra guerra e não tem nenhum tipo de referência de que ele estava por perto, ou que ele foi pra guerra com a mulher, ou que ele fez qualquer coisa. Cadê o cara? Não sei. Tá vendo esse cara aqui, ó? A mulher de Débora. Isso, a mesma coisa. Isso é toda a informação que você terá. Ele casou com ela. Mesma coisa aqui. Cadê Heber? Eu sei lá. Eu sei que está tendo uma guerra e chega um inimigo na casa de Jael, ou na casa desse homem. Cadê o homem? Eu não sei. Eu sei que essa mulher, que é uma dona de casa, estava atenta ao que estava acontecendo. Essa simples e... assim, quem é Jael? Jael é só uma dona de casa. Ela estava lá na tenda, cuidando das coisas dela, cuidando da família. Ela não é guerreira. Pelo menos não tem essa posição, né? Não, nada disso. E ainda assim, olha só, verso 21. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda, lançou mão de um martelo e chegou-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele, porém, um profundo sono, já muito cansado, assim morreu. A Bíblia aqui traz que ela cravou a estaca na têmpora. Imagina só, o cara tá deitado assim, ela chegou e cravou a estaca da tenda aqui e perfurou a ponto de chegar na terra. Doideira. Ela estava diante de um inimigo que era... Oi? Uma mulher violenta. Assim, você tá doido, cara? Pianinho. Perigoso, né? Vai que você tá dormindo e acontece. Aqui, ó. Pá! Perigoso, né? Perigoso. Ela estava posicionada no lugar certo, na hora certa. Deus deu a vitória, ou confirmou a vitória, por meio dessa mulher que estava atenta ao andar das coisas. Deus nunca pediu nada demais dela, mas quando algo surgiu, ela estava no lugar certo. Ela soube o que fazer. Ela estava atenta às coisas. Na falta de um homem para resolver, ela se posicionou do jeito certo. Da mesma forma que Débora. Havia uma crise acontecendo. Débora se colocou na posição de ouvir a voz de Deus. Baraque se colocou na posição certa também. Em meio a uma crise onde ninguém fazia nada durante 20 anos para resolver um problema, quando Deus chama ele para fazer alguma coisa, ele vai, sem questionar. Em meio a crises estruturais, Deus levanta pessoas. Ele chama as pessoas para fazerem a obra dele. Lá em Juízes 5, nos versos 12 e 18, eles estão fazendo um cântico. Débora cantando sobre a guerra.
Lá no verso 12 fala umas coisas interessantes, 12 ao 18. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta. Entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, leva presos os teus cativos, tu, filho de Abinoam. O verso 15, Baraque foi enviado a pé para o vale. Só que aí ele fala um pouquinho da situação do povo. Nas divisões de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadriações do coração. Gileade ficou além do Jordão. Dan, por que se deteve nos navios? Azer se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baías. Zebulon é um povo que se expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. As pessoas não se posicionaram. Diante da crise, as pessoas não fizeram nada. Mas Deus chamou lá Zebulon e Naftali, dois das tribos pobrinhas, mais irrelevantes. Deus levantou uma mulher que estava atenta. Levantou um homem que estava disposto a sacrificar o ego dele para fazer aquilo que Deus chamou ele para fazer. Deus procura esses que estejam dispostos aí para fazer aquilo que Ele tem. Não sei o que Deus espera de mim, não sei o que Deus espera de você. Mas a grande verdade é que ao longo de toda a história, poucos são os obreiros. São poucos que realmente vão. A gente está em crise, não sei se vocês sabem, mas nosso país está uma coisa maravilhosa. Perfeito. Em meio a essa crise moral e social, Deus nos chama para fazer a diferença também. E nos chama para fazer e participar da obra dele. Você pode ouvi-lo chamar. Mas mesmo que você vá, nunca se esqueça que a vitória e a glória são dele. A posição mais sábia que a gente pode ter é a posição de Baraque, de falar: se o Senhor não vem com a gente, não nos faça sair daqui. Se a tua presença não for comigo, não me manda para lugar nenhum. Não importa se a glória da batalha não vai ser nossa, pouco importa, porque a glória nunca vai ser nossa. Mesmo que alguma outra pessoa receba a glória, a verdadeira glória é de Deus. Vamos orar? Antes, Pode falar. lembrei de uma música. Pode tocar. Não sei se todos conhecem, né? Meio antiga, né?